Olá, estamos começando mais um Pode Vencer. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo, né, eu e Gabriel, e vamos falar a respeito de propósito de vida, da importância do propósito, quanto é legal ter um propósito. E espero que esse bate-papo também possa te ajudar no seu propósito de vida. E aí, Gabriel, vamos lá? Bom dia, como vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar de propósito. Isto. Eu vejo muitos amigos hoje, eu vou começar com essa pergunta. Muitos amigos ali, eu tenho 27 anos, sou de 95, que estão perdidos, sem motivação, não sabem o que querem, onde querem chegar. Seria uma falta de propósito? Podemos dizer que sim, mas acho que a gente tem que ampliar um pouco mais isso. O que está acontecendo com essa geração hoje que está aí na casa dos 30 e ainda um pouco mais complicado com os mais jovens? Normalmente são pessoas que estão nascendo em alguns lares onde os pais estão fazendo um super esforço para dar tudo para eles. Por que super esforço? Porque geralmente são pais que viveram muitas dificuldades e querem oferecer aos seus filhos um pouco de tranquilidade. Só que isso tem trazido um problema. E que problema é esse? O problema é que quando a gente não aprende desde o nosso processo inicial, desde a nossa infância, que as coisas precisam ser conquistadas, que a gente tem que ter algum esforço para buscar algumas coisas na vida, a gente acaba por não tendo a formação de ter um propósito de vida. Então, por exemplo, por que era muito mais fácil para um pessoal anterior, né, que enfrentou algumas situações que, obviamente, quando eles enfrentavam essas situações, os mais velhos que eles diziam: comigo foi muito mais difícil ainda, né? E agora nós estamos vivendo algumas gerações do qual está tudo muito mais fácil. Os processos de transformação, de mudança das coisas, a produção de alimento, tudo isso se multiplicou no mundo e melhorou a vida. Eu me lembro, por exemplo, de meu avô dizendo, cara, para comprar um doce não era fácil, né? Minha avó dizendo para comer uma maçã era só quando recebia a visita de alguém que vinha de fora, de uma região que tinha produção de maçã e que trazia uma maçã. Então a gente esperava ansiosamente pela vinda dessa pessoa. Tá, isso por dentro vai gerando, né, no perfil dessa criança um desejo de conquistar e um desejo de ter e de buscar alguma coisa. Agora, quando tudo te vem muito fácil, tudo te vem com muita facilidade, a formação do propósito ela começa a ficar um pouco mais difícil. Isso não significa, né, que todas as pessoas que têm vida boa, que têm riquezas, não formaram o seu propósito. Não é isso, tá? Isso é uma tendência. E quando a gente fala em tendência, quer dizer o quê? É quando as pessoas chegam naquele processo de vida de que qualquer coisa serve, qualquer coisa está boa. Então é como se você perguntasse para a pessoa: o que você quer? Ela fala assim: eu quero trocar de celular. O que você quer? Eu quero trocar de carro. Isso tudo é objetivo de curto prazo. Mas quando você diz para ela assim: tá, e qual é o projeto da sua vida? Que projeto você tem para a vida? Aí ela cai num vazio do tipo: olha, realmente não sei. Realmente não pensei nisso. Então eu poderia te dizer que isso muito vem de dentro do berço. Cabe muito aos pais trabalharem esse processo de ajudar os seus filhos a buscarem um propósito, daquilo que eles querem fazer, daquilo que eles desejam fazer. E aí tem um detalhe que é muito importante. Esses propósitos nascem a partir dos sonhos. Os sonhos são importantes. Veja só uma coisa, né? Vamos pegar o exemplo do seu irmão, tá? Que hoje é vaqueiro, né? E se forma em psicologia em breve, mas é muito mais feliz trabalhando com gado do que trabalhando com a psicologia. Ok, tá tudo bem. Mas eu me lembro que quando ele era novo, ele dizia assim: eu quero ser padre, né? E ele ficou nessa ideia de ser padre por quase 3 anos. Aí um dia ele perguntou assim: padre casa? Eu falei: não, não casa. Eu falei: então não quero. Mudou o seu propósito, né? Aí ele resolveu ser tratorista, ele resolveu ser pintor, ele resolveu ser pedreiro, né? Ou seja, e ele começou a criar um propósito internamente. E ele é uma pessoa que sempre fala comigo: quando é que nós vamos comprar uma terra? Quando é que nós vamos ter um sítio?
Quando é que nós vamos ter uma chácara? Eu digo para ele assim, cara, esse não é o meu propósito. O meu propósito é transformar vidas e negócios. Então, ter uma terra para mim não vai me ajudar no meu propósito. Agora, se me aparece um curso que vai me ajudar a entender mais as pessoas, opa, coloco meu dinheiro lá e invisto, que isso é importante, isso é um propósito. Então, mas esse é o propósito dele, né? Exatamente, esse é o dele. Por isso que eu digo, assim, que a gente tem que ter propósitos maiores. Então, por exemplo, para ele, quando ele compra uma sela, quando ele compra um cavalo novo, quando ele compra lá um animal novo, ele está na construção do propósito dele, de Sim. chegar onde ele quer. Então, ele tem um propósito definido. Agora, se você conversar com essa geração, como você falou, estou aí com 27 anos, eles têm sonhos, mas sonhos já tinha que ter acabado há muitos anos atrás. O sonho tinha que ter sido construído e transformado em uma realidade. Numa reunião anterior, você me falou que você tem o desejo de ter R$ 1 milhão. Eu lhe fiz a pergunta, tá, o que você está fazendo para ter? Esse é o propósito, tá? Aí eu pego o meu propósito e vou distribuindo eles. Bom, mas qual é a diferença de traçar um propósito, de traçar um objetivo? Cara, é que existe um negócio envolvido nisso chamado emoção. Sabe aquela coisa que bate de dentro? Cara, eu vou fazer um negócio desse. Eu vou realizar um negócio desse. Eu vou fazer isso. Às vezes as pessoas me perguntam, você não cansa, cara? Você começa por volta das 5 da manhã, você já manda mensagem bíblica, reflexão do dia, aí daqui a pouco você já estava viajando, fazendo palestra não sei aonde, daqui a pouco você já voltou, à noite você tem reunião, você não cansa? Não cansa. Quem tem um propósito não cansa, porque tem algo muito mais forte dentro dele, que é, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vim fazer nessa vida, eu sei o que eu vou realizar nessa vida, e eu sei o que eu vou deixar nessa vida. Então, se você não sabe o que você veio fazer nessa vida, você pode ter certeza que você vai caminhar sempre por experiências curtas. Consegui isso, consegui aquilo, consegui algo lá e algo acolá. Não, mas o propósito é algo muito maior. É algo assim, puxa, aquele ser fantástico lá que é o meu Criador olhou e me fez homem, né, ou me fez mulher, né, me fez ser humano, deu um sopro de vida em mim, colocou uma alma e soprou a vida em mim. Para quê? Para qual motivo? Foi só para vir aqui, trabalhar, estudar, fazer festa no fim de semana? Cara, com certeza não é isso. Com certeza ele tem algo muito maior para você. Então, quando eu quero saber o meu propósito, eu tenho que falar com ele. Você quer o que de mim? O que você quer que eu venha buscar? Eu sou um típico exemplo disso. Hoje, fazendo aqui comunicação, né, fazendo lives, fazendo palestras em empresas, né, fazendo atendimento. Quando eu era jovem, eu não gostava de conversar, não gostava nem de falar. Se a pessoa não me desse bom dia, se não falasse nada, era ótimo, porque eu ficava quieto, eu ficava em paz, né? E, de repente, ocorreu em mim um tchá, uma transformação. Tá, mas de onde veio essa transformação? Essa transformação ocorreu de várias formas, né? Mas a principal delas foi o dia que eu realmente entrei em contato com o Criador. Aí despertou algo em mim profundamente diferente. E eu entendi qual era o meu propósito. E, por incrível que pareça, acho que foram 4 meses depois, eu já conduzia grupos sozinho de pessoas para rezarem juntos, para estarmos juntos, né? O meu propósito ficou claro, ele veio à luz para mim. Então a gente tem que buscar isso com muito mais profundidade. Não é apenas um teste vocacional, sabe? O teste vocacional ajuda? Ajuda, é uma baita ferramenta, né? Mas é muito maior do que isso. É quando eu busco algo muito mais dentro de mim, profundamente na minha intimidade, de onde eu vim e para onde eu vou. Aí sim o propósito se deslumbra na nossa vida. Aí a gente começa a traçar metas, pequenos objetivos, para buscar aquilo que eu quero. Acho que o propósito ele pode ser visto com o que não deixa você desistir, né? Porque se a pessoa ela tem um propósito, é algo maior. Não vai acontecer, mas chegou a dificuldade, mas se exploda a dificuldade. Vamos para cima, vamos fazer. Quando a gente começa a faculdade meio perdido, né? Se tiver alguém que começou a faculdade meio perdido, que nem eu, a gente não tem um propósito. Eu lembro na minha sala tinha um rapazinho que ele ajudava o pai dele na colheita de laranja. Pô, o sofrimento dele, mas ele ia todo dia, não faltava um dia, cansado, acabasse. Ele tinha um propósito. A ideia dele era se formar e mudar
a realidade de vida da família dele. Então era algo maior do que, tô vindo, vamos formar, depois eu vejo o que eu faço. Não, o cara tem sangue no olho que fala, né? É exatamente isso. Mas é que também nós somos muito acostumados que o propósito nasce da dureza da vida. Realmente, a dureza da vida faz nascer propósitos, mas não significa que só em vida dura que se tem propósito, tá? Ela é uma condição. E a gente se habituou a achar que tudo que é difícil gera propósitos mais fortes. Realmente tem aí uma dose de sentimentos, de emoções envolvidas que faz um processo como esse acontecer, tá? Mas ele está muito mais ligado a você entender quem você é. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Por que eu estou aqui? Se eu não entendo isso, qualquer coisa serve. O que vier para mim está ótimo. E aí as pessoas começam a viver de experiências muito pequenas e que às vezes são experiências fracas e que não têm a capacidade de despertar na pessoa algo em busca de um futuro. Por isso que você vê hoje tanta gente dependente, né, de remédios, dependentes químicos. Quanta dependência está ocorrendo, tá? E aí quando você vai ver, muitas vezes isso pode estar associado a uma falta de propósito. E aí você encontra pessoas assim, puxa, cara, eu dei uma guinada na minha vida, deixei os remédios, fiz isso, fiz aquilo, tá? E hoje eu estou empenhado em busca de resultados, em busca de transformação, porque tenho algo que me move internamente, algo que me fortalece e faz buscar aquilo que eu quero. Nós temos lá o sítio de acampamento, né? Esse dia eu estava contando para a galerinha lá que estava terminando um FAQ, né, de 13 a 15 anos lá, e eu dizendo para eles assim que nós havíamos já gasto naquele local R$ 1.200.000 e que vamos gastar ainda mais uns 300 para a obra ficar pronta. E sempre sem nenhum centavo no bolso. A gente começa e as coisas acontecem. E lá a gente tem uma série de pessoas envolvidas ou imbuídas do mesmo propósito e que vão lá, trabalham, pagam para trabalhar, né? Coisa diferente. Mas qual é o propósito que essas pessoas têm? Elas têm algo no coração. Elas querem ver as pessoas bem. Elas querem ver as pessoas transformadas. Isso é um propósito forte. Quando eu estou buscando ver a transformação de alguém, é um propósito. Mas isso quer dizer que eu esqueço da minha própria vida? Não, não é isso. É que o que me move é algo muito forte. Então, você ter algo muito forte que te mova, não quer dizer que você só olha para aquilo, quer dizer que você vai buscar coisas que sempre estão ligadas àquele propósito que você tem. Por que ter R$ 1.000.000 é um propósito fraco? Por um motivo bastante simples. Para que ter R$ 1.000.000? Então é isso que essa resposta que eu ia dar. Ter R$ 1.000.000 é um objetivo. O propósito de ser um milionário é outro. O propósito de ser um milionário é ceder uma ala pediátrica mantida por mim em Ribeirão Claro. O propósito é outro. O objetivo, sim, é ser um milionário. O propósito de ser um milionário é um pouco diferente, é mais voltado ao altruísmo. O que eu posso fazer se eu for um milionário? Posso levar saneamento onde não está chegando, abrir essa ala pediátrica, entendeu? Esse é o propósito de ser um milionário. Diferente do objetivo. O propósito, acho que ele envolve algo mais, algo maior, né? Envolve algo mais subjetivo. Vamos ver se eu consigo te ajudar nisso e a gente consegue ter um papo claro sobre isso. Eu diria que ainda ser um milionário e ajudar uma ala de hospital ou ajudar uma creche ainda não é um propósito forte. Ele é muito fraco. Por que ele é fraco? Porque ele ainda é recheado de um processo psicológico que pode enganar. Será que quando eu tiver eu vou fazer isso mesmo? Sim. Será que eu vou doar o meu dinheiro? Não estou dizendo que a gente não deva fazer e que as pessoas não fazem, não é isso, né? Estamos dizendo que é o propósito que nos move. Aí o propósito que nos move é algo que vem de dentro. Ele é interno, é de você com você mesmo. Ele não está no mundo externo. Uhum. O mundo externo é o mundo onde eu vou fazer caridade com aquilo que eu tenho, vou fazer boas ações e que ele faz parte do meu processo de crescimento.
Mas o propósito é maior do que isso. É algo que te move por dentro. É uma força que vem de dentro. E aí, a partir daquilo que eu tenho conquistas, aí eu faço coisas com as minhas conquistas. Por exemplo, tá? Eu tenho um propósito de vida que é transformar vidas e negócios. Aí as pessoas me perguntam, puxa vida, mas você atende alguém de graça? Muita gente de graça. Por quê? Porque meu propósito é transformar vidas, não é ganhar dinheiro. Eu quero transformar vidas. Mas você precisa de dinheiro? Preciso. Dinheiro é uma consequência, eu tenho que viver, eu tenho contas para pagar e tudo mais. Mas quando eu estou recebendo um cliente, eu não olho para ele como alguém que vai colocar um trocado na minha carteira. Não é isso. Eu olho para ele e me pergunto, como que eu posso transformar a vida dessa pessoa? De que maneira que eu vou fazer isso? Aí que o teu propósito é forte. Então é por isso que às vezes você atende até fora de hora, fica tarde da noite atendendo alguém. Por quê? Porque você tem um propósito. E o propósito é ver as pessoas transformadas. Então é como se você dissesse assim, a minha maior alegria é ver esse cliente ir embora realizado, atingindo aquilo que ele veio buscar, conseguiu aquilo que ele veio buscar. Independente se pagou bem, se pagou pouco, se pagou muito, isso não vem muito ao caso, tá? Isso é apenas uma consequência do processo. Só que tem um detalhe, quando você tem um propósito e você fica livre para isso, as bênçãos vêm, as coisas acontecem, o dinheiro vem, tá? É consequência, né? Tudo é consequência, né? Então depende muito, por isso que eu digo, ad intra ou ad extra. Ad intra é aquilo que vem de dentro, ad extra é aquilo que vem de fora, né? Então é como pessoas que são movidas assim. Veja se você já deve ter visto isso. Agora com esse novo governo minha vida vai mudar. Ad extra, tá? Pode ser que o governo vá bem, pode ser que o governo não vá bem. Mas mesmo que ele vá bem, se você não fizer nada, vai acontecer alguma coisa? Não. Não. Então, ad intra. O que eu fiz ou o que deixei de fazer para ter esse resultado. Ou o que é que eu vou fazer para poder ter um resultado legal, um resultado de qualidade. Então, você tem que olhar muito para isso. Se o meu funcionamento é externo ou se o meu funcionamento é interno. A vida é uma alegria, está tudo bacana, e tem festa para todo lado, e que ok, legal, tá, mas o que está te movimentando? O que te movimenta? É internamente ou é externamente? E aí você vê algumas pessoas que têm propósitos claros, definidos. O que você quer para a sua vida? Eu quero, quando chegar no final da minha vida, eu quero ter essa e essa condição para a minha vida. E ponto final. Aí eu vou trabalhar com isso. O que você quer ao final da sua vida? Puxa, cara, eu não sei, isso não está definido, não sei ainda como é que eu vou fazer. Grave, né? Por quê? Porque daí você vê o que está acontecendo com essa geração. Fez uma faculdade, fez duas, fez três, fez quatro e está do mesmo jeito. Ainda não sei o que quero, não sei para onde eu vou e nem como vou, tá? E aí é uma pena, né? Mas eu não sei nem pra onde, o como, então eu só tô indo, tô vivendo, né? Exatamente. É esse tô vivendo que é o perigo. Então, acho que existe uma diferença entre viver e sobreviver, né? Vive quem tá em busca, quem tá caçando. Sobrevive quem, amanhã o dia vai nascer de novo, amanhã o dia vai nascer de novo. Falo da minha geração mesmo. Tá mais preocupado com a festa que vai ter no fim de semana do que com o resultado do mês e por aí vai, né? Então, essa falta de, não sei, objetivo, propósito, mas a ambição, né? Que, ao meu ver, a ambição também causa essa abertura para, puxa, né? Quero ter micro, pensando no micro. Eu tenho vontade de ter um novo celular, então vou me esforçar, vou trabalhar, mesmo no curto prazo. Nem isso está acontecendo. O cara está preocupado de, puxa, vamos fazer um churrasco na sexta? Aí chega a sexta-feira, comemora, e na segunda se entristece porque é dia de trabalhar de novo. Exato. Tá sobrevivendo, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Eu acho que seria muito legal você ler e até quem vai nos assistir ler. Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi uma pessoa que foi levado para o campo de concentração no período nazista e ele ficou observando e ele percebeu que tinha algumas pessoas que não morriam, que não ia para o campo, para a câmara de gás, né? E ele ficou intrigado com aquilo. E ele começou a fazer uma pesquisa somente, né, da sua cabeça
para ver por que que aquelas pessoas não morriam. E ele relata no livro que teve um dia que ele trocou um pedaço de arame que amarrava o sapato dele por meia bolacha, né? Dizendo tão terrível era aquele estado que aquelas pessoas estavam vivendo. E ele começou a perceber que as pessoas que não morriam tinham um propósito. Aí ele relata que ele conversou com uma pessoa que falava assim: não, eu vou sobreviver porque eu quero encontrar a minha família. Outro falou: eu vou sobreviver porque eu quero encontrar os meus filhos, né? E ele, dentro desse ambiente todo, ele pensou: cara, eu tenho que construir um propósito para mim. Aí ele diz que ele começou a se imaginar no final da guerra, num auditório, contando para uma assembleia o que ele descobriu durante esse período que levava as pessoas a ficarem vivas e ir para a vida. E aí ele conta essa história, se eu não me engano, acho que em Viena, né, no auditório. Ele relata para um auditório lotado o que ele viveu e o que ele experimentou. Então ele descobriu, ou ele percebeu que quem tem um propósito para a vida, até a morte passa longe de você. Porque está tão determinado, está tão claro aquilo que você quer, que até ela foge de você. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter definição, precisamos ter clareza daquilo que queremos. E tem uma coisa que é muito legal: escreva aquilo que você quer, tá? Escreve. Quando você escreve, você aumenta em 70% a chance de você conseguir. Se você ficar apenas na operação mental, não vai. Escreve, conta para alguém, partilha, fala com as pessoas, mostra. Aí você vai entrar num estado interno de busca para aquilo que você quer e daquilo que você deseja. E aí você imagina o que é viver uma situação de guerra e ter que construir lá uma esperança, ter que construir uma vontade, ter que construir um desejo de ir em busca da vida. E é isso que está faltando para nós. Às vezes nós temos que chocar as pessoas. Esses dias eu estava encerrando um evento e falei: gente, quem você acha que vai ficar junto com você 24 horas depois que você ficar gelado e duro? Aí um falou assim: acho que é a minha mãe. Falei: cara, nem tua mãe fica, cara, vai começar a feder e ela vai mandar te enterrar. Aí ele estalou o olho e falei: é isso mesmo, cara, ninguém vai ficar. Não vai ficar ninguém. Então você precisa ter um propósito, você precisa saber aquilo que você quer, né? Tem hora que você tem que ser meio assim, Exemplo. tem hora que você tem que dar uma chocar mesmo, né? Por quê? Porque ninguém fica, né? Então traça aquilo que você quer, mas não traça aquilo que você quer só para essa vida, não, traça para outra também. Porque eu acredito que a falta de perspectiva para outra vida está atrapalhando muita gente. Tem gente achando que é só essa coisinha aqui, que nós vamos passar por esse babado aqui, que está tudo legal, e aí depois a gente vai se desmanchar e vai se incorporar ao solo, né? E voltamos à nossa essência de novo, de átomo, molécula, seja lá o que for. Cara, isso é muito pouco, isso é muito pobre para quem quer passar um tempo desse. Receber um dom desse de poder viver, de estar aqui degustando de um ambiente tão fantástico como esse, de ter família, de ter filhos, né, de ter pessoas. Mas eu tenho que olhar que tem algo mais, eu tenho algo além, que vai muito além disso tudo aqui. Essa é só a sinopse, né? Isso é só o começo, né? Nós vamos muito além disso tudo. Aí, cara, mas eu nunca senti isso, eu nunca vi isso. Talvez você nunca sentiu, nunca viu. Pode ser que tenha ocorrido uma falha no teu processo, teus pais também não sabiam, não te contaram, não te informaram, não te mostraram isso. Mas isso é muito mais grandioso. A vida é muito mais grandiosa do que isso aqui que nós estamos vendo. Vida é muito mais do que isso. É muito maior. Nós temos algo gigante à nossa espera. Nós temos algo grandioso à nossa espera. Ah, mas por que essa luta que eu tenho que fazer aqui? Essa luta ela é basicamente para que a gente possa ganhar maturidade, maturidade espiritual. Às vezes é melhor ficar com pouco dinheiro do que ser arrogante. Às vezes é melhor enfrentar dificuldade do que ser uma pessoa mal agradecida pela vida. Então tudo concorre para que a gente possa crescer. Tudo vem para que a gente possa crescer. Então se eu conseguir me relacionar com facilidade com milhões e isso não afetar a minha estrutura de vida, fantástico, vai para isso, tá ótimo, né? Mas eu tenho que ter um propósito muito maior. Tem que ser além disso tudo, né? Tem que ultrapassar essas condições todas. E você vai ver, né, que basicamente
todas as religiões, né, elas falam e colocam que tem algo mais, tem algo muito mais poderoso. Cada uma enxerga do seu jeito, né? Sim. Do seu formato, da sua forma de olhar, tá? Mas isso é algo que a gente tem. Ou seja, que tem algo maior do que isso. Algo muito mais grandioso para que a gente possa ter um propósito de viver de maneira intensa para conseguir aquilo que nós queremos. Então, mas vamos tentar fazer um exercício. Acho que nossas gerações são. Acho não. São. Você é de 62, eu sou de 95. Temos aí 33 anos de diferença, né? Da minha geração, como eu falei, eu vejo que tem muita gente sem propósito, sem sonho, sem objetivo, às vezes até inserido num estado de depressão, sem perspectiva de vida, esperando o fim de semana chegar mesmo. Porque o fim de semana, cultura nossa, né? Nem todas as culturas são assim. Ela traz estímulos pra gente. Estímulo de bebida, estímulo de festa, o estímulo que me leva a pensar que o fim de semana sempre vai ser mais legal do que o começo de semana, né? O que pode ser feito quando a pessoa estiver nessa estaca zero? Porque vem da construção da vida dela, né? Eu também me pego assim, puxa, quando eu era mais nova eu não tinha sonho também. Só tava vivendo um dia de cada vez e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o que que pode ser feito? Que gatilho que a pessoa pode adotar se ela se encontra num estado assim, nesse estado de inércia, né? Ela não começou a construção desse sonho, desse propósito, desse objetivo. Eu acho que a linha que eu vou abrir aqui agora merece depois até um outro podcast sobre isso. É a gente entender entre o ser e o ter. Há algumas gerações, principalmente a partir de 70, são gerações que foram muito treinadas e manipuladas, posso até dizer, pela mídia para o ter e não para o ser. Então tudo é ter alguma coisa, é ter o carro, é ter o telefone, é ter isso, é ter roupa bonita, é ter corpo aparente, é ter estrutura física, né? Tudo é no ter. Ou seja, é uma geração que não foi educada para o ser, para o olhar para si, para o se perceber, para o se entender, para o se valorizar. Então é como se eu dissesse assim, puxa, quer sair desse buraco, cara? Para de olhar para o ter e olha para o ser. Porque é o ser que consegue levar você a ter as coisas. Agora, quando você olha só para o ter, você vai tendo, mas chega uma hora que se esvazia, porque você não tem mais o ser que cria, que inova, que pensa, que respeita as conquistas para você buscar aquilo que você tem. Então é muito importante ter o equilíbrio entre o ser e o ter. Nós buscamos fortemente o nosso equilíbrio no ser, na espiritualidade. Nós praticamos uma espiritualidade, né, que é uma espiritualidade cristã, olhamos para aquele homem como modelo, como metamodelo, tá? Então, para nós, o metamodelo não é o Steve Jobs, o metamodelo não é o Bill Gates, tá? O metamodelo chama-se Jesus para nós. E Sim. adotamos um modelo que não é voltado para o ter, mas é voltado para o ser. Você não vai ver nada, ele em momento nenhum falando do ter, ele vai falar do ser. E ele vai dizer, tua graça me basta, as suas preocupações não são necessárias, né? O meu pai que criou tudo sabe dar o melhor que você precisa, ele sabe te dar na hora certa. Olha como é que é uma formação diferente. E aí quando você pega um pessoal que está mergulhado dentro desta condição, essas pessoas conseguem viver muito mais plenamente o ser do que propriamente o ter. Mas acho que isso é tema para nós fazer um outro podcast, né? Que você vai abrir uma brecha fantástica. Bom, ficamos por aqui hoje. Quer abordar mais algum assunto? Eu gostaria de fechar esse momento dizendo para você e para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, busque propósitos fortes, propósitos que vêm do fundo do coração. Às vezes nós ficamos muito superficiais. Então, olhe para a vida como algo muito maior do que simplesmente passar por aqui um tempo e ter alguns bens e algumas propriedades.
A vida é muito mais do que isso. Se permita mergulhar numa experiência muito mais profunda do ter e do ser, sabendo que o ser é muito mais forte do que tudo e o ser pode te proporcionar a ter aquilo que você tem necessidade. Um grande abraço a todos. Bom dia, fique com Deus.